Olá, sejam bem-vindos ao Cartório de Registro de Imóveis aqui em Santa Rita do Passa Quatro. Meu nome é Abraão, eu sou oficial e hoje nós vamos conhecer um pouquinho as nossas instalações. Vem com a gente, seja bem-vindo. Eu venho de uma família simples, a minha mãe é enfermeira, meu pai é professor, né? Nossa vida foi sempre muito difícil, graças a Deus nunca nos faltou nada. E eles sempre investiram em mim e na minha irmã, assim, em estudar, né? Eu tinha mais ou menos uns 16 anos quando eu entrei na Caixa Econômica Federal pelo sistema de guardinhas, né? A gente chama guardinha aqui em Santa Rita, né? Era o menor patrulheiro. Então eu trabalhava no almoxarifado, entregava o material os insumos, né? Os relatórios, os papéis e tudo mais. Lápis, borracha, eu cuidava do almoxarifado e levava títulos ao protesto e ajudava no departamento pessoal também. E aí, estava acabando o meu contrato, eu coloquei currículos nos cartórios, acabei conhecendo o segundo cartório de notas que me contratou, né? O seu Aires e o Dr. Arthur. O Dr. Arthur hoje ele é tabelião em Cubatão. Fui contratado e aí eu já estava na faculdade no primeiro ano, comecei os meus estudos e tudo mais, entreguei meu TCC e aí me formei. E comecei a focar nos estudos para a magistratura estadual. Fazia parte de um grupo de estudos lá em São Vicente e em Santos com o Dr. Marco Antônio Barbosa de Freitas. Hoje ele é juiz da primeira vara de São Vicente. Estudava muito forte, tínhamos simulados e tudo mais. E nisso aí eu já estava casado também e já tinha a Maria Eduarda, minha primeira filha. Uma dificuldade também nessa nova fase de casado e tal, mas eu continuava estudando. A minha mulher sempre teve muita paciência com isso, porque precisa, né? Durante os estudos para magistratura, o seu Aires sempre investia em mim, né? Sempre me deixava estudar. Nos períodos de inatividade do cartório entre um cliente e outro, né? Ele sempre me deu muita força. E no concurso mesmo que eu passei, o quinto concurso, eu mesmo não tinha o dinheiro da inscrição. E ele falou, não, eu pago para você, não tem problema. Eu falei, seu Aires, eu tenho uma prioridade, eu estou estudando para magistratura. Não, presta, o não já está garantido. Eu falei, tudo bem, então tá. Ele me pagou a inscrição. Eu já estava com uma carga de estudos relativamente boa para a primeira fase. O quinto concurso foi muito teórico, não foi como os de hoje, que são essencialmente práticos. Eu lembro que a minha nota de corte foi, com as anuladas, eu fui para 69, a nota foi 66, assim, foi bem passando. Para a segunda fase, o seu Aires entrou em contato com o Dr. Canelli e com o José Rodrigues de Lima, lá de Praia Grande, que me ajudaram no sentido de franquear o cartório para, olha, você vem aqui, você vê os papéis, os sistemas, o nosso dia a dia, e foi de grande valia. Muitas coisas que eu vi ali caíram na prova prática, e eu vejo isso também como uma providência divina, né? Guiando sempre o meu caminho desde sempre. Não existe acaso, né? Em tudo nós vemos a vontade de Deus. Temos a nossa responsabilidade humana, mas tem a soberania de Deus. No concurso oral, eu lembro que os juízes começaram a entrar no salão, eu e os outros candidatos, a gente estava sentado e tal, e conforme um entrava, aquelas autoridades que a gente acostumava ver nos livros, os doutrinadores, de repente eles estavam ali para arguir a gente, aquilo tremia, fazia a gente tremer. Mas graças a Deus também fizeram perguntas as quais eu tinha estudado, estava preparado, então foi tudo um misto de coisas, né? O Senhor também nos abençoou bastante. E aí em 2009 nós assumimos aqui o cartório. ingressei aqui no cartório em 1994, mas eu entrei como terceirizado para digitalizar as matrículas.
Aí no final do contrato, eu fui contratado como auxiliar e atualmente eu sou o substituto do oficial. Eu trabalho aqui desde 2005. Nunca imaginei trabalhar em cartório, nunca passou pela minha mente. O convite foi meio inesperado na época, eu era estagiário do Ministério Público e o oficial da época, através do substituto, me fez o convite. Eu me lembro que eu não tinha muita ideia, né, como era o funcionamento, como era a logística de trabalho, né, mas aceitei. Inicialmente eu comecei trabalhando no atendimento ao público. Atualmente exerço a função de escrevente aqui na serventia. Eu trabalho aqui há 3 anos, vim de um cartório lá na Baixada, do 2º de Notas de São Vicente, cartório Aires, que era do meu avô. Então, assim, é uma paixão mesmo o cartório, porque é de família, né? Então a gente sempre gostou. Entrei como auxiliar lá no Notas. Aí eu fui crescendo, né? De balcão, fui para protesto, até que eu fui escrevente, virei escrevente. E quando meu avô faleceu em 2013, eu passei a ser substituta. Fiquei 2 anos como substituta lá. Aí o Abraão me convidou para trabalhar com ele. E eu comecei do zero de novo. Foi mesmo um desafio. Comecei como auxiliar e hoje eu tô como escrevente. Já tô na qualificação registral. Quando eu cheguei aqui, o cartório já existia, eu não o instalei. Peguei todos os funcionários, eu recepcionei todos eles e aí nós fomos desenvolvendo as atividades. Mudamos de prédio algumas vezes para adaptar melhor aos serviços, né? E em 2009, com a chegada do Dr. Abraão, ele implantou um novo sistema de gestão do serviço. Isso daí possibilitou de, pelo nosso sistema, né, eu acesso à imagem de matrículas, procedimentos de loteamento, livros 13, transcrições, os livros de transcrições. Então, essa mudança ela já causou impacto, né, no usuário do serviço e internamente na agilidade em poder dar um serviço mais rápido, de boa qualidade. Nós registramos muito cédulas rurais. Eu acho que é uma peculiaridade de todos os cartórios do interior. Os pequenos produtores se valem de crédito rural para custeio de plantação, de gado, às vezes de maquinário voltado para a agricultura e há linhas de crédito específicas para eles. E o instrumento jurídico para isso é a cédula de crédito. Outra coisa que nós registramos também aqui são as retificações de área. Retificações perimetrais, né? Tanto de imóveis rurais quanto de imóveis urbanos. Retificação perimetral é o procedimento pelo qual se corrige um registro que é lacunoso ou que está equivocado por algum motivo. Nós pegamos aqui descrições antigas, onde o imóvel confronta no seu todo com fulano, ciclano e sucessores atuais. Ou então tem lá um ponto de amarração, uma árvore, que se você cortar a árvore, você não consegue mais achar aquele imóvel nunca mais, né? Então, a retificação serve para corrigir o registro conforme os fatos, conforme a descrição dele atual. Então, os engenheiros se valem das técnicas de georreferenciamento para os imóveis rurais. E nos urbanos também, muitos deles usam pontos georreferenciados e coordenadas e azimutes, que são ângulos, né? Facilitando, talvez nem tanto a leitura, mas facilitando a restituição daquela descrição em qualquer programa de matemática, qualquer programa de informática, você consegue restituir um polígono de acordo com aquelas informações. E você consegue localizar ele no mundo, né, no planeta, de forma que ele não seja confundido com mais nenhum outro. Então ele atende melhor ao princípio da especialidade objetiva, né? Que ele esteja perfeitamente individualizado e caracterizado. Dentro mesmo dessa questão da retificação, havia um caso aqui de uma pessoa que tinha 2 imóveis para fazer a unificação, só que eles não estavam com a descrição correta. Segundo ele, toda vez que vinham, faltava alguma coisa, o serviço não tinha sido feito, faltava um documento. É claro que a legislação muda e tudo, mas nós temos uma certa liberdade de interpretação. As normas dizem que o oficial ele tem independência jurídica na qualificação registral e na aplicação de lei ou ato normativo. E ali, analisando aquela situação, eu vi que era uma questão simples de resolver. Foram 2 ou 3 documentos que ele teve que me trazer e o engenheiro teve que refazer aquela descrição porque ela estava na época, com uma descrição que não fechava. Então eu comecei a me deter mais nessa questão, comecei a conferir. Então eu via que às vezes as linhas estavam contrapostas, na hora do desenho do imóvel ia para um lado e depois ia para o outro. O engenheiro refez, corrigiu lá os ângulos e tal, e aí
E aí a pessoa falou, nossa, eu tô há 10 anos para resolver isso, eu não sei o que, olha, você conseguiu resolver. Eu falei, era uma coisa simples. O problema é de comunicação. Eu me considero acessível tanto ao público quanto aos profissionais, né? Atendo a todos, mesmo sem hora marcada. A gente ainda consegue fazer isso no interior, né? Então, às vezes, numa conversa você consegue resolver a frieza de uma nota de exigência que no papel é tudo muito frio, tudo muito técnico. E às vezes você dá o caminho de uma forma mais tranquila, conversando, olhos nos olhos, é muito mais fácil, né? Ele está sempre presente, ele faz questão de estar presente. Balcão, principalmente, o atendimento. Tem gente que fala, mas o oficial vai me atender? Vai, ele vai te atender. Se precisar também atender na sala, ele vai. Não, o Abraão é uma pessoa totalmente acessível a isso. E a história de Santa Rita é interessante, né? Tinha uma senhora chamada Rita, ela guardava uma imagem de Santa Rita de Cássia e depois ela doou um terreno para erigir uma capela em homenagem a Santa Rita. E Passa Quatro porque tem um córrego chamado Passa Quatro porque ele passa a cidade em 4 pontos. E outra curiosidade bonita de nossa cidade é que é a terra onde nasceu o compositor Zequinha de Abreu, que leva o nome em tantas ruas e a nossa rodovia aqui. É um compositor fantástico, né? Que nós vemos obras deles no exterior. Esses dias eu estava assistindo no YouTube um pessoal da Rússia tocando o violino, o tico-tico no fubá. E nós temos aqui o Festival Zequinha de Abreu, aqui na cidade, uma vez por ano. Temos a festa de tradições italianas, há muita coisa. A cultura italiana está bem arraigada aqui na cidade. Aqui em Santa Rita está o Jequitibá rosa, o mais antigo do mundo, tem 3.030 anos. Está lá no Parque Vassununga, na Anhanguera. Então tem bastante curiosidade aqui na cidade. O Abraão, ele é muito participativo. Eu costumo até falar que tirar uma dúvida com o Abraão você tem que ter tempo, porque ele dá mesmo uma aula pra gente, de uma dúvida pequenininha vira uma aula, então você tem que ter tempo mesmo. Inicial, né, o Abraão, visando o aperfeiçoamento dos funcionários, ele ministra estudos das normas de serviço, bem como das legislações que são utilizadas no nosso dia a dia. Em alguns dias da semana, ele reúne o pessoal antes de abrir o cartório para o público e vamos debater casos concretos que estão dentro do cartório, através das normas e das legislações. E recentemente ele implantou a Bolsa Estudo de graduação e para pós-graduação em Direito para os funcionários que desejarem cursar. O Abraão apresentou para nós a Uniregistral, a proposta, né? Nós rapidamente aderimos, porque é uma forma até de democratizar o conhecimento, né? De a gente ter acesso nas mudanças, nas opiniões, que às vezes muitos assuntos ainda estão em construção, né? Você não sabe ainda que caminho vai tomar, e aí ouvindo uma palestra, um ponto de vista, ajuda na construção de uma nova ideia de como seguir, né? Eu acho que veio acrescentar, veio ajudar bastante.
Eu sonho com um registro de imóveis onde seja seguro, mas igualmente moderno, tecnológico, né? Que garanta a celeridade que o mercado precisa, mas que não se venda aos interesses do mercado de modo a diminuir a segurança. Nós podemos sim ter um sistema absolutamente seguro como o nosso e caminharmos também na modernidade. Hoje nós, por exemplo, aqui, recentemente nós fizemos uma materialização de uma certidão digital do estado do Rio de Janeiro, pela Arisp. Nós solicitamos, a pessoa solicitou aqui uma certidão da matrícula X lá da comarca do Rio de Janeiro. Solicitamos a certidão, ela veio em formato digital nativo, nós a materializamos com base nas nossas normas de serviço do Estado de São Paulo. A pessoa ficou muito satisfeita e ficou surpresa de que seria possível, sem precisar se deslocar ao Rio de Janeiro, conseguir uma certidão do seu registro de imóveis. É um sonho meu que nós tenhamos essa modernidade que nós vemos em diversos ramos, nas instituições financeiras, né? Os governos estão caminhando para isso, então nós do registro de imóveis também precisamos acompanhar este caminho sem volta, que é a modernidade da informática, né? e das comunicações aí em tempo real em todo mundo. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Como vocação sou pastor, mas a minha profissão é essa, sou oficial registrador com muito orgulho e com muita felicidade.